Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer a análise do último episódio de The Acolyte dessa primeira temporada. A gente deve ter uma segunda, né? Conforme a gente viu nesse episódio aí. Um episódio até que bom, tá? Mas bem confuso, mas nada diferente do que foi a série inteira, né? Eu vou falar da minha nota aqui final pra essa série, a nota do Rotten Tomatoes, dos críticos e do público, galera. E bom, no Rotten Tomatoes, a série teve, por final, né, uma nota dos críticos de 81% de aprovação, uma nota muito boa, e do público 15% de aprovação, uma nota péssima. E qual é a minha nota? Bom, a minha nota ficou 4 para essa série, tá? E eu acho 4 uma boa nota para essa série, assim, boa mesmo, tá? Porque, assim, a gente não tá avaliando o último episódio, nem os dois primeiros episódios, que foram os meus preferidos, né, os dois primeiros episódios. A gente tá analisando 8 episódios da série inteira. Então, cara, porra, se 3 episódios foram muito bons na série, a gente tem aí mais 5 episódios que foram ruins. Entende? Então, é uma análise total aí. Se você quiser saber de todos os episódios, eu fiz análise de cada episódio, né? E bom, vamos começar a análise desse episódio para no final também dar minhas considerações sobre a série inteira, tá? Bom, a gente começa ali o episódio com uma coisa muito boa, que eu já gostei, tá? Que inclusive foi um ponto bom nessa série, que foi a única também, né? Perseguição ali entre naves do Sol contra a própria May. Foi muito maneira essa perseguição, tá? Isso é uma coisa que a gente gosta muito, perseguição de nave entre o espaço e tal. A gente não teve muito nessa série, tá? A gente teve a primeira e única, que foi nesse final de episódio, nesse último episódio, né? Gostei, achei interessante. E, cara, a gente teve uma conversa muito interessante ali com a mestra Venestra e aquele senador lá no começo do episódio. Ali, eles estão conversando e tal, bate-boca, e o senador fala que os Jedis cairiam, né? Os Jedis, eles romperiam a partir de alguém de dentro dos Jedis. O que ele tá querendo dizer com isso? O Império Sith, que é o principal foco desse final de temporada, desse final do episódio, né? Já que agora, né, a mestra Osha, a Dart Osha e o Kimir, eles vão começar agora esse Império Sith, que deu início nessa série, né, a gente sabe que deu início nessa série. E isso foi um ponto muito interessante tocado, porque o senador falou uma coisa que vai ser certa, né? Já que o Kimi era um Jedi, e a gente viu nesse episódio que ele era inclusive um padawan da Mestra Venestra, e ele vai iniciar esse Império Sith. Então, realmente, a queda dos Jedi vai começar por um ex-Jedi, né? Interessante esse diálogo que eles tiveram nesse episódio. A própria Mestra Venestra também teve uma importância muito grande nesse episódio, né? E bom, a gente viu o Kimir ali um pouco mais monge, a gente estava vendo isso durante os episódios, desde que o Kimir se revelou ser aquele Sith ali, ele depois das lutas e matanças ali contra os Jedi, ele se tornou um grande monge, essa é a realidade, que ficou conversando pra caramba com a Osha e tentou, né, e conseguiu mudar a mente da Osha e fazer a Osha se tornar, ir para o lado negro da força, mas um ponto tem que ser levantado aqui, tá? Muito boa a luta entre ele com o Sol. Eu vou falar mais disso, tá? Antes deles irem pra Brandok, a gente vê lá naquele planeta desconhecido que o Kimir tá com a Osha, um ser aparecendo ali bem escondidinho. Que ser é esse? Bom, pra você que não sabe, esse é o Darth Plagueis. E quem é Darth Plagueis? Foi o mestre do próprio Palpatine. Sim, o Palpatine que a gente conhece, que a gente vai ver lá no episódio 1 de Star Wars, é ele. O mestre do Palpatine foi o Darth Plagueis, esse carinha que a gente viu aqui. Qual a importância dele? Bom, a gente deve ter uma importância para a segunda temporada, tá? Esse último episódio preparou terreno para a segunda temporada e parece que a segunda temporada vai ser muito boa. Diferente dessa primeira. E, cara, isso aqui pra mim é loucura. É um absurdo, cara. Os caras fizeram uma das piores coisas na série, que foi transformar o Kimir ali nesse primeiro Sith a dar início ao Império Sith, tá? E assim, o mestre do Darth Plagueis era o Darth Tenebrius. E a gente teorizou muito que o Darth Tenebrius iria aparecer nessa série aqui. E aí, porra, não apareceu, né? A gente teorizou que o Darth Tenebrius seria o Sith desconhecido, mas não, revelaram que era o Kimir. Tudo bem, tranquilo. Mas agora, os caras me metem o Darth Plagueis aqui no foda-se, tá? No foda-se, aleatório. E o que é isso, cara? Ele deve aparecer na segunda temporada, mas o mestre dele é o Darth Tenebrius. E aí eles vão revelar o quê? Que o Kimir é realmente o Darth Tenebrius e só não, né? Mudaram toda a origem do Darth Tenebrius que a gente conhecia lá nos livros.
E, porra, não faz sentido. Essa é a questão, não faz sentido. Botaram o Darth Plagueis aqui no foda-se. E não tem ligação nenhuma, sabe? Porra, absurdo, cara. É absurdo o que essa série fez de coisas sem sentido, sabe? Se não adaptaram a história do Darth Tenebrius, pra que botar o Darth Plagueis aqui? Tudo bem, vamos continuar a análise. E aí vimos o Sol lá indo pra Brandok. E realmente, né, o final desse episódio, o final da temporada teria que ser em Brandok, que é onde tudo começou, né? E o Sol lutando ali, porra, isso aqui eu vangloriei muito nessa série, que foram as lutas de sabre de luz. Porra, as lutas de sabre de luz dessa série são muito, muito boas mesmo, cara. E, porra, essa luta aí contra o Sol, do Sol e o Kimir foi muito boa. Muito, muito boa. A gente vendo dentro do sabre de luz uma coisa que a gente nunca tinha visto, inclusive em Star Wars, né? Os cristais ali dentro do sabre de luz. Muito maneiro. Inclusive o cristal mudando de cor quando a Osha, né? Se volta ali. A gente viu uma luta também bem rápida da Osha contra a Mei. E foi interessante a gente ver que elas fazem movimentos bem parecidos. Até porque elas são gêmeas artificiais. São gêmeas criadas, né? Pela Vergência ali. Então, dá pra gente deduzir que é realmente isso. Elas são gêmeas criadas pela Vergência e por isso elas fazem golpes ali bem parecidos e tal. E, pô, vimos toda uma construção de história da Osha e da Mei desde o começo da temporada pra no final elas inverterem o papel. Né? A Mei aprendeu a ser justa, aprendeu ali a ser mais do bem, enquanto a Osha se voltou contra o Sol e os Jedi e virou uma Sith. Eu falei disso aqui na análise do episódio 6, se eu não me engano, né? Que a Mei, quando a Osha estava sendo treinada ali, tava tendo um convívio ali com o próprio Kimir, eu falei que eles tinham pouco tempo, né, para trabalhar essa troca, essa inversão aí de lado entre as duas, mas eles fizeram. De qualquer jeito, tá? E a gente viu a hora da verdade. O Sol revelando tudo ali pra Osha, tudo como aconteceu de verdade, como a gente viu lá no episódio 7, né? Que eu matei realmente sua mãe e tal. E a gente sabia que esse momento iria chegar. A gente só não sabia que a Osha iria invocar a força dela que ela tinha ali, que ela nem usava, que a força dela que a gente pensava até que nem existia mais, né? Que ela iria invocar a sua força pra matar o Sol. E que morte merda, cara. Porra, eu pensei que o Sol teria uma morte melhor. Eu falei com vocês, né? Eu falei com vocês desde o segundo episódio dessa série que o Sol iria morrer. Que isso iria acontecer, sabe? Que eles prepararam todo um terreno pro Sol pra uma morte dele no final. E aconteceu, sabe? Eu até falei que o Kelnaka poderia sobreviver e o Sol não. Mas não, o Kelnaka também tava morto, né? Mas o Sol realmente morreu e, porra, mano, eu não gostei da morte dele. Não gostei da morte do Sol. Achei uma morte bem xoxa, bem ruim. Mas porra, foi uma morte pra dar ênfase à personagem da Osha? Foi, tudo bem, a gente entende isso. Pra mostrar que ela quer vingança, porque ela se sentiu traída pelo Sol, que ela não soube da verdade, e aí a força veio no momento que ela mais precisava e matou o Sol. Tudo bem. Tudo bem. E ela se tornou uma Sith, né? A Darth Osha. E, pô, uma coisa que eu fiquei me perguntando é que a Osha, junto com o Kimir agora, vão começar esse Império Sith, que vai dar início agora, né? Por que eles nunca foram mencionados em nada, sabe? Em nada. A gente tem menções deles nos livros de Star Wars, mas nos filmes a gente nunca viu nada deles, sabe? Eles começaram esse movimento Sith e eles não têm nenhuma relevância. Mas tudo bem. Isso a gente releva, tá? Foi maneiro. Vou ter que admitir, apesar de eu não ter gostado da série, vou ter que admitir que realmente, pô, esse trabalho que eles fizeram em cima da história da Osha foi interessante. Transformar ela em uma Jedi, em uma Sith, tá? Ela era uma Jedi, transformar ela em uma Sith foi interessante, tá? E, porra, outro ponto muito interessante e legal que a gente viu foi ela matar o Sol sem usar armas, que é o que o Kimir queria fazer com a Mei desde o começo da temporada. Perceberam isso? Ele estava treinando a Mei para ela matar um Jedi sem usar a arma. E ela não conseguiu. Enquanto aqui, a Osha conseguiu. De primeira, entende? Isso foi uma coisa interessante, um joguinho interessante que eles fizeram. E a gente viu elas indo embora, né? Se abraçando ali. O final mesmo das duas. E o Kimir limpando a memória da Mei, né? Mas isso não vai ser o suficiente, galera. Não vai ser o suficiente. A gente viu ali que a Mei foi levada para Coruscant com a Mestra Venestra e ela estava sendo ali questionada sobre irmã, sobre o seu passado, e ela até fica meio surpresa. Irmã? Porque ela não se lembra realmente de que tem uma irmã. Mas ela tá
rodeadas de Jedis em Coruscant. E o mínimo de poder de força que os Jedi têm, eles vão conseguir fazer alguma coisa e tirar alguma coisa dela. Entende? Isso tudo é uma preparação de terreno para a segunda temporada, cara. E porra, que sacanagem, né? A Mestra Venestra tudo naquele conselho, falando do Sol. Mano, botando o Sol como um grande vilão dessa história, né? A gente tá vendo aí como a Mestra Venestra, ela é fria. Ela é fria, como que ela não é confiável mesmo, né? Ela até pede perdão ali pro Sol. Tudo bem, a gente entende que era o que ela deveria ter feito ali. E inclusive, todo esse fim do Sol foi porque o próprio Sol, né, não contou nada a ninguém. O próprio Sol escondeu isso tudo, né? Tanto da Osha quanto do Conselho dos Jedi em Coruscant. Mas, né, a gente não pode negar que foi um fim ali trágico, né? Um fim trágico não só pro Sol, mas a própria Mestra Venestra, né, que teve participação nesse fim do Sol e deixou o cara como um grande vilão da história pro Conselho, pros Jedi, pros Senadores. Foi bem um jogo bem sujo aí da Mestra Venestra, né? E ela que deve ter uma grande participação nessa segunda temporada, cara. E termina ali o episódio com o próprio Kimir e a Osha dando as mãos. Agora os dois são grandes mestres Siths, os pioneiros do movimento Sith. E mostrando ali pra gente até que eles vão formar um possível casal aí, né? É uma jogada aí bem sem sentido também, bem bosta que eles jogaram aí. E terminando, né, com o próprio Mestre Yoda aparecendo, a Mestra Venestra falando que precisa conversar ali com o Mestre Yoda. Vamos lá. Considerações finais da série. O que eu percebi, sabe? Foi uma série muito sem sentido, sabe? E conforme eu fui fazendo análise dos episódios, se vocês viram as análises, vocês vão entender do que eu tô falando. Foi uma série muito sem sentido, tá? Com cenas que não tem importância, sem ligação, uma história que foi voltando, né? Indo e voltando na mesma coisa e não saiu do lugar, sabe? Que só serviu pra gente ver as irmãs trocando, invertendo os papéis. E assim, cara, a gente já sabia da morte do Sol, isso era óbvio, ele iria morrer, tá? E foi muito sem sentido. Eles fizeram um retcon da força por causa da Vergência lá no terceiro episódio. Tentaram explicar isso no episódio 6, no episódio 7. Não deu certo, tá? Os Jedi são muito ruins nessa série. Todos morrem muito fácil, sabe? São Jedi muito ruins mesmo, muito mal treinados, sabe? Eles mudaram a adaptação que poderiam ter feito do Darth Tenebrius, que com certeza seria muito melhor, sabe? Se eles botam, em vez do Kimir ser o Darth Tenebrius, seria, cara, genial. Facilmente, e essa série iria de nota 4 pra uma nota 7, pra uma nota 8, sabe? Porque seria muito melhor. E faria muito mais ligação e sentido com a aparição do Darth Plagueis nesse episódio. O que eu percebi, cara, foi que essa primeira temporada foi feita de qualquer jeito e só foi pra preparar terreno pra segunda. A gente tá vendo nesse episódio que uma segunda temporada deve ser muito boa. E se for muito boa, eu vou falar que é muito boa. Se for muito ruim, eu vou falar que é muito ruim. Independente de como, sabe? A primeira temporada eu achei muito ruim. Mas essa segunda temporada que tá pra vir pode ser muito boa. Tem tudo pra ser muito boa. Tem Darth Plagueis chegando. Deve ter participação do Palpatine, né? Mestre Yoda, Mestra Venestra se revelando. Eles tentando reviver a memória da May. Isso vai ser uma história muito boa. Uma história coesa. Uma história que vai fazer sentido. Entende? Diferente da primeira. Essa primeira temporada teve histórias muito sem sentido. Entende? Enquanto foi de certa forma só pra preparar terreno pra uma história coesa que vai ser contada na segunda temporada, sabe? Era o certo a se fazer? Não, eles poderiam ter feito uma história muito coesa nessa primeira temporada e que desse sentido pra uma história ainda melhor pra segunda temporada, entende? Fizeram muito mal, sabe? Deixou a desejar essa primeira temporada. Mas é isso, comenta aí o que vocês acham, o que vocês estão esperando pra essa segunda temporada. Eu estou esperando uma segunda temporada muito boa, que dê uma redenção pra essa primeira, tá? E é isso, comenta aí o que você achar dessa série, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!